Olá, seja bem-vindo a mais o Conexão Cidadão. Eu, Dimitri Lima, aqui com a Carol. Vamos conversar sobre assuntos que a gente aprofunda aqui, né? Assuntos do Tribunal de Contas, Carol. E hoje não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Hoje vamos conversar, na verdade, a gente vai trazer aqui um desdobramento que a gente já conversou aqui ano passado, né? Sobre as visitas domiciliares, né, Carol? Isso dentro daquele programa que o tribunal está se debruçando sobre a primeira infância. Exatamente. As visitas domiciliares fazem parte de programas governamentais que apoiam as famílias, principalmente as crianças entre 0 e 6 anos de idade. E a gente sabe, Carol, que essas visitas domiciliares são extremamente importantes, né? Não é só os nossos servidores ficarem assim, olhando, o que é que está acontecendo? Mas existem, assim como a gente fala em filme, né? Tem várias camadas, né? Por isso vamos conversar aqui com o Sérgio, com o Rafael. Sejam bem-vindos mais uma vez para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, né, Carol? Como a gente falou aqui na abertura, essa dedicação do Tribunal de Contas a uma fase da vida tão importante. Antes de vocês falarem, já vou colocar logo aqui a pergunta e eu queria relembrar, né, quem está nos assistindo, quem está nos escutando, porque esse olhar nas visitas domiciliares a essas crianças. Sérgio, Rafael, sejam bem-vindos mais uma vez. Olá, Dimitri, olá, Carol. Assim, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Bom, respondendo a pergunta de vocês, nas ações que tanto a assistência social quanto a saúde executam, né, as atividades, né, essa parte de visitação domiciliar é a parte mais importante, porque ele vai ali visitar aquela criança que está se desenvolvendo ali com a mãe, junto da mãe, né? Vai, no caso da ação social, né? Vai ver como é que está o desenvolvimento, se a criança está precisando de algum acompanhamento. No caso da saúde, é a mesma coisa, vai também identificar se tem algum problema, se está tomando as vacinas corretas, né? Então é por isso que por isso que o trabalho foca muito na questão da visitação domiciliar, né? Porque é a forma mais eficiente de se estar mais perto da criança, né? Porque geralmente a criança não vai muito para o posto de saúde, não vai muito no centro do CRAS, né? da referência social, porque assim, só vai quando está com alguma dificuldade, já que às vezes o posto de saúde nem resolve. Então é bom esse acompanhamento, né? Da visitação domiciliar, porque permite até prevenir, né, alguma coisa que possa acontecer com aquela criança. Isso, como só complementando o que o Sérgio falou, realmente tem esse viés de uma ação preventiva, né? Muitas vezes a mãe, ela não tem assim aquela questão do tempo de se dirigir ao equipamento público. Então, é o poder público realmente prestando a política pública no domicílio da família. E quando a gente fala em primeira infância, como o Sérgio falou, você pode detectar um atraso no desenvolvimento da criança, né? O programa Criança Feliz, ele tem muito esse viés de acompanhar o desenvolvimento da criança. Na questão do agente comunitário de saúde, é a saúde indo para o domicílio. Então, assim, é uma questão extremamente estratégica você avaliar, né, como está a eficiência de uma política pública voltada para essa questão mesmo da visitação domiciliar. Então, quer dizer que o agente comunitário de saúde, ele realiza as ações tanto da estratégia de saúde da família, como do Criança Feliz? Não, assim, são programas diferentes, né? O programa Criança Feliz, ele é um programa específico que ele é mais direcionado para a questão da ação social. Então, o profissional que faz a visita domiciliar é o visitador, né? Já é um outro olhar, é um olhar da assistência. Você tem um agente comunitário de saúde fazendo as visitas domiciliares com foco na saúde. E você tem o visitador, que é um partícipe do programa Criança Feliz, que é um programa do governo federal, que se estende aos municípios que aderem ao programa. E aí sim, o visitador, ele faz a visita independente da visita do agente comunitário de saúde. São focos diferentes, né? E o foco enquanto o foco do agente da saúde é focar na saúde, né? Claro, o foco do visitador é focar no fortalecimento do vínculo da mãe com o filho. Porque a gente acha até estranho, né? Um vínculo com a mãe com o filho, né? Mas o que a gente observa, assim, é que às vezes a mãe trabalha muito, aquela mãe mais carente, né? E aquela criança fica ali, como se diz, jogada, né? Então, esse programa do visitador, ele veio para trazer aquele vínculo, resgatar aquele vínculo, né, da criança com a mãe. Então, ele vai lá, ele
traz brinquedos, né? Ensina a mãe a ter até uma brincadeira com aquela criança, né? Para aquela criança desenvolver. E a gente, nossas conversas, né? Nossas entrevistas, né? A gente percebia pelo retorno das mães, e aquele programa realmente trazia uma diferença naquele desenvolvimento, né? Porque aquela criança, as crianças, a vizinha que não tinha aquele programa se desenvolvia de uma forma precária, e aquela criança que estava sendo acompanhada pelo visitador, né? Tinha aquele desenvolvimento mais avançado, né? Que a gente vê que é o resultado do programa. Né? Interessante, né? Até a gente comentou aqui na abertura, né, Carol? Eu fiz aqui a comparação com o filme. Quando a gente assiste um filme, que a gente fica reflexivo com aquele filme, a gente fala assim, esse filme tem muitas camadas, né? E essas visitas, tanto do visitador como do agente de saúde, ele traz, né, para o sistema essas camadas, né? Porque, né, como a gente estava falando aqui, não é só ficar olhando, né, Carol? Você tem que ter atenção. Então, é como se observa, se verifica diferentes demandas das crianças, né? Sim. Ora na saúde, na educação, na assistência social. Sim. Inclusive, foi um ponto, assim, um ponto central do nosso trabalho, e um dos problemas que a gente identificou foi a questão de uma dificuldade de uma ação intersetorial, né? Porque, assim, é um viés extremamente importante que as áreas, embora elas atuem, cada um com a sua competência, tanto a saúde, a gente está falando aqui de saúde e assistência, né? Mas, embora sejam abordagens, né, técnicas para cada área, elas precisam se complementar. Então, assim, é a mesma família que muitas vezes é visitada pelo agente e pelo visitador. E o que a gente observou é que as áreas muitas vezes não se comunicam. Então, a questão da intersetorialidade, a questão de você ter as áreas conversando, é extremamente importante para que o cuidado, para que as políticas públicas, tanto da assistência como da saúde, elas se complementem. Então, assim, a gente identificou que um dos problemas na atuação municipal, já até antecipando algumas coisas mais na frente, que a gente poderia falar, é justamente essa, é a questão de você precisar fomentar que as áreas conversem. A gente via profissionais da área da saúde que não conheciam o programa Criança Feliz, ou então que conheciam só de nome, mas não sabiam o que o visitador fazia. A mesma família sendo visitada pelo agente, pelo visitador, e muitas vezes um problema que poderia ter um encaminhamento, o visitador estava lá, poderia encaminhar para a saúde, ou o profissional da saúde via que tinha uma demanda da assistência, poderia encaminhar para uma conversa com o visitador. Você sentia realmente a dificuldade dessas áreas se comunicarem, tanto a nível de execução, como a nível de gestão também. E Rafael e Sérgio, por falar nas evidências, né, encontradas, a gente verificou ao longo de 2025, nas entrevistas que nós realizamos envolvendo a primeira infância, a necessidade de inserir no orçamento recursos para as crianças de 0 a 6 anos. Ou seja, né, incluir a criança dentro do orçamento. E dar os nomes também, né, Carol? Porque assim, não é só botar o dinheiro lá e dizer que vai, mas assim, esse pedaço vai para isso, esse pedaço vai para isso, esse pedaço vai para isso, e você cria uma orquestra, você faz uma orquestra ali, como é que vai funcionar todo esse orçamento, né? Então, assim, a questão do financiamento apareceu na auditoria envolvendo as visitas domiciliares? Apareceu, mas não foi visto. O que eu quero dizer com isso? Explica pra gente como é que é isso. Tem lá que vai ser colocado na lei orçamentária, né? Mas na prática a gente não via essa verba específica para a primeira infância. Não via. A gente via uma verba para o agente de saúde, por exemplo, o Estado. O Estado, ele custeia o agente de saúde dos municípios, né? Então, como o agente de saúde acaba atendendo criança, então ele entende que ali tem uma verba também na primeira infância. Mas, de fato, é uma custeio que atende da criança até o idoso. Então, não faz parte. Os municípios, a mesma situação. O programa só existia até onde chegava o dinheiro. O que é que eu quero dizer com isso? Que se não tivesse verba federal suficiente, o município não aumentava as vagas do Criança Feliz, né? Então, se aquela verba que vem do federal, né? Verba federal, que é o programa federal, né? Vem para aquele município para atender 1.000 crianças e mais tem uma demanda de 2.000, ele só vai atender a 1.000. Porque o município não tem uma dotação para atender, né, esse público da primeira infância. No caso, para complementar os recursos? Complementar, né? Tanto é que eles ficavam, a luta que a gente percebia, que era a luta que aquele programa virasse um programa de governo, né?
que fosse não uma política temporária, né? Para que aquele programa tivesse recurso vinculado, né? E pudesse funcionar. E não tinha nada disso. Funcionasse de fundo a fundo, né? Para não ter... E a gente colocou no nosso relatório, uma das recomendações, que os municípios direcionassem parte do seu orçamento destinado à primeira infância. Porque hoje mesmo a gente faz fiscalizações e tenta observar nos sistemas, né? No portal de transparência, onde está o recurso destinado para a primeira infância. Não acha, porque não tem uma vinculação específica, né? Ele está ali espalhado ali no orçamento, né? Às vezes não é executado. Então, sim, é uma dificuldade da gente identificar até se aquele recurso está sendo aplicado de forma eficiente. Porque não tem como a gente fazer isso, porque não tem um recurso. Como eu disse, tem, mas não existe, né? E a preocupação, acho que é justamente essa, né? Acaba que uma área, vamos chamar assim, uma área, né? Porque tem a subscrição ali, até falar da unidade básica de saúde, né? Tem a área que é subscrita, né, cara? Então, acaba que ele não só consegue ir até ali. Depois dali, eu preciso de mais recursos. Sim. Né? E o direcionamento e dar os nomes, né? Essa parte do dinheiro vai para isso, por isso que é tão importante. Então, assim, a gente vê que existem até boas práticas municipais, mas acabam sendo limitadas pela questão do financiamento. Mas existem outras questões também relacionadas a esse desenvolvimento, a maior efetividade dos programas? Assim, a nível municipal, né, o que a gente identificou assim, como principais entraves, né, dos programas, eu já falei da questão da intersetorialidade. A gente identificou também problemas relacionados à questão do planejamento, né, de você trabalhar com protocolos, de formalizar o planejamento. A gente viu muita carência dos municípios. Assim, a política ela é feita, ela é realizada, mas às vezes de uma forma assim, até um pouco informal. Você pede a formalização daquele procedimento, então não, a gente faz. Ou não, mas a gente quer ver todo o processo, né? A gente quer ver o planejamento, né? Fazer todo o planejamento. A gente identificou também problemas na questão do monitoramento, né? A ausência de indicadores para verificar se o programa está sendo efetivo, principalmente relacionado ao programa Criança Feliz, né? Porque quando a gente fala dos agentes comunitários de saúde, que já é um programa mais robusto, você já tem o Ministério da Saúde ali, você realmente tem uma quantidade muito grande de dados que você consegue mensurar como é que isso está acontecendo. Mas dentro do programa Criança Feliz, a gente identificou realmente que existe uma falha no monitoramento. A gente, como o Sérgio falou, a gente conversou com as famílias, a gente viu que o programa é muito bem aceito pelas famílias. Você vê na prática o desenvolvimento, mas o município muitas vezes não tem isso transformado em dados, como monitorar que tipo de ação poderia ser feita para melhorar. Então a gente vê essa dificuldade no planejamento, no monitoramento, algumas coisas relacionadas à questão de execução, né? Questões pontuais como fragilidade de alguns insumos, né? A gente escutou muito, porque assim, o nosso trabalho, ele escutou toda a cadeia, né? Desde a área da gestão, passando pela parte assim, menos voltada para a gestão, até chegar à parte dos agentes executores ali, que né? São os executores. E o que a gente ouviu deles, né, que é quem está executando o serviço, no caso, por exemplo, dos agentes comunitários de saúde, questão de ausência de alguns insumos, principalmente a parte tecnológica, né? Como eu falei, como eles trabalham com um volume muito grande de dados, o agente comunitário de saúde, ele é a saúde entrando dentro da casa da pessoa, né? Então ele tem um protocolo de informações que ele busca muito grande ali, são muitos dados. A dificuldade deles é o quê? É como eu vou exportar esses dados para o sistema. Então, se eu faço tudo em papel, quando o outro trabalho dele é o quê? Ele é alimentar o sistema, né? Quando ele volta... Quando ele chega na unidade, tem que sentar no computador, isso, né? Toma um tempo imenso, porque são muitas informações. Então, dentro dos municípios que a gente visitou, a gente encontrou um que já está trabalhando com tablet, né? Que os profissionais tinham tablet, você exportava ali a informação, aquilo tinha um ganho de tempo para ele incrível. Na maioria a gente não encontrou isso. Então, era um apontamento recorrente, né, Sérgio? Essa questão, olha, se a gente trabalhasse com tablet, a gente pegava informação quando a gente chegasse, a gente já reportava, já passava. Então, assim, isso tudo vai ter uma repercussão direta na qualidade da visita, porque se ele gasta menos tempo, né, passando essa informação, vai ser mais tempo que ele vai poder passar na visita em si. Então, a gente encontrou algumas dificuldades na execução também em relação a isso. E outro ponto também que a gente identificou muito também, com exceção de Fortaleza, né, que é um orçamento maior, tem um quadro técnico maior também, foi a ausência do funcionamento do Comitê da Primeira Infância, né, que é o Comitê da Primeira Infância que vai tentar resolver os gargalos que tem entre
entre o serviço de assistência e a saúde, né? Então a gente via ali o comitê instalado por lei, né, portaria, via as atas de reuniões, assim, planejando alguma coisa, né? Mas não via o monitoramento, o acompanhamento, aquelas ações que foram planejadas, foram executadas, não. Às vezes era só formalidade, não existia aquela ação, né? Que foi planejada, pensada, né? Não existia, às vezes, nem sequer o plano municipal da primeira infância, né? Que alguns, como Fortaleza tem, né? Alguns municípios não tinha nem sequer isso, né? Então, assim, fica muito difícil a gente pensar de intersetorialidade entre os municípios, entre a saúde e a educação, se o plano lá que está ali para tentar resolver não funciona, né? Na prática não acontece. E para encerrar, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o resultado final e o que é que o TCE determinou aos gestores públicos. Foram feitas, como a gente atuou tanto na parte do estadual como na parte dos municípios, foram feitas algumas recomendações, né? A nível estadual, essa questão do orçamento, né? Foi o ponto assim que a gente observou como boa prática, que a questão estadual existe uma questão de planejamento, existe uma questão de monitoramento muito forte com os municípios, existe realmente um olhar do Estado para ajudar os municípios na execução das políticas públicas. Ficou só essa questão do orçamento, que é uma questão que a gente indicou como uma necessidade, né, a nível estadual. E na questão dos municípios, e aí sim, existiram algumas recomendações voltadas para a questão de melhorar o que a gente viu como falha, a questão da ausência de planejamento, de monitoramento, a questão de você formalizar, né, esses procedimentos, a questão de você fomentar essa questão de inserir os recursos tecnológicos na rotina dos profissionais. Facilitar o trabalho, né? Isso. Então, o que a gente encontrou de dificuldade, a gente apontou como recomendação, a questão da intersetorialidade. Isso foi uma questão que a gente realmente fez recomendações muito fortes nesse sentido, porque, como o Sérgio falou, a gente verificou isso como uma mera formalidade, né? As questões da existência dos comitês precisam realmente ser efetivos. Então, assim, foi algo que a gente apontou como recomendação também. A questão também de capacitação, a gente verificou que era uma demanda dos agentes e dos visitadores, né? Capacitações voltadas para temas atuais, então a gente também apontou isso como recomendações. Enfim, foram feitas uma série de recomendações que visam realmente estimular o fortalecimento das duas políticas públicas. Muito obrigado, Sérgio e Rafael, pela presença aqui de vocês. Pois é, um tema desse muito interessante, né, Carol? Olha o tanto que a gente aprendeu sobre essa fiscalização, como a gente falou aqui no começo do programa, são muitas camadas, então não é simplesmente só olhar o que está acontecendo. Existe um desdobramento, né, sobre um cuidado assim, muito especial com essas crianças. Se você tiver alguma dúvida ou então sugestão de tema para ser discutido no Conexão Cidadão, basta mandar um e-mail. Qual é o nosso e-mail, Dimitri? comunicação@tce.gov.br. Infelizmente, né, Carol, o Conexão Cidadão fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Até o próximo programa.